vida do adulto não é nada fácil, ainda mais a financeira. Em meio a pagamentos de conta de luz, água e cartão de crédito, pode ser natural deixar alguma conta passar. Afinal, quem nunca esqueceu de pagar uma conta que atire o primeiro boleto? Já. Por quê? Falta de dinheiro. Já sim, várias vezes. Por quê? Às vezes porque apertou o momento, a situação financeira e acabou que aconteceu. Eu procuro equilibrar as finanças, né? Mas a situação do Brasil está difícil. Quando o assunto é como sair das dívidas, não existe uma fórmula mágica que seja aplicável a todas as pessoas. Entretanto, se você não teve controle nos últimos tempos e acabou chegando a essa situação, saiba que você não é o único. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aproximadamente 75% dos brasileiros estão endividados. 24% têm contas atrasadas e 10% não terão condições de pagar as próprias dívidas. Assim, se você faz parte deste grupo, a ótima notícia é que você pode sair dessa situação complicada rapidamente. Será necessário esforço e disciplina, porém, isso vai ser maravilhoso para você no longo prazo. Além de recuperar suas finanças, você poderá realizar seus sonhos e viver com mais tranquilidade. Quer saber como? Fique ligado agora nesta programação. Deus abençoe todos os dias a sua vida e a obra das suas mãos. Essa é a vontade dele. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, você que diz assim, olha, eu necessito das direções de Deus, que Ele venha guiar os meus passos, que Ele venha conduzir os meus pensamentos. Eu preciso, pastor Juliano, nesse ano de 2024, fazer boas escolhas. Eu não aceito mais esse pensamento que eu nasci para sofrer, que tudo para mim é mais difícil. Eu quero vencer. O meu foco, o meu objetivo esse ano é mudar por completo a minha vida, não só o financeiro, mas a minha vida espiritual, meu casamento, a minha saúde. Eu quero crescer, eu quero evoluir. Essa reunião de prosperidade com Deus é para você. Para você que está endividado, para você que está amargurado, para você que está insatisfeito com a sua vida financeira. E o que você precisa fazer? É vir, porque você vindo, você vai aprender a fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus, e essa situação, ela vai mudar. Eu vou começar com uma história maravilhosa dessa vencedora dessa reunião de prosperidade com Deus, que vivia na miséria e se levantou através da fé. Vamos ao depoimento. Seu nome? Denise. Como é que era antes de fazer aliança, o que mudou e como está hoje? Bispo, era simplesmente lamentável a vida que eu tinha. Porque, bispo, quando a pessoa tem problema financeiro, afeta familiar, saúde. Cheguei ao ponto de tomar Lexotan. Para dormir? Para dormir, e não tinha vontade de viver. Pensava em suicídio, porque a gente pensa assim, vai morrer, acaba tudo. Mas era completamente destruída. Eu não tinha estrutura, não tinha equilíbrio. Já viu de falar uma pessoa sem pavio curto? Eu era sem o pavio. Então, era muito difícil lidar comigo. Eu cheguei assim, na miséria, mas uma coisa monstruosa, com a diferença de que está minha vida. Todo mundo que vê, né, que gosta de me zoar por causa do Bispo Macedo, engoliu a saliva muito, muito, porque a transformação desse altar que eu tive, Bispo, é tão grande, que nessa fase da vida que eu estou, eu virei importadora, sem entender nada. Tenho várias clínicas de estética. E a palavra mais temida do ser humano, hoje em dia, foi pandemia.
Eu comprei 5 imóveis na pandemia. Eu tenho uma cobertura no Guarujá, a mais bonita do prédio, e nenhuma com prestação, nenhuma fiado. Eu não sei como me explicar, a não ser o poder de Deus, porque como uma pessoa na pandemia compra 5 imóveis, tudo quitado. É uma coisa fora do normal que Deus faz na minha vida, porque eu me entrego no altar de verdade. E muitas pessoas perguntam, mas gosta de ficar em cima do muro, morna, não quer se entregar. Eu falo, gente, basta a gente se entregar, confiar em Deus, que Deus honra. Está vivendo hoje o sobrenatural. E aquele pavio curto? Nossa, eu sou uma bênção, assim, ao ponto de as pessoas me testarem, ou eu passar situações, eu falo assim, eu não me reconheço. Eu tinha aquele sincericídio, né? Falava tudo que tinha vontade, tudo que vinha na boca. Fala a verdade mesmo, doa quem doer, e machucava muita gente. Pensava. E assim, e não é que agora eu não faço por causa só do domínio próprio. Eu não tenho vontade. A pessoa pode falar, pode desaforar, pode fazer o que for. É uma coisa assim que eu nunca me imaginava chegar a um ponto de escutar desaforo, ser humilhada e ficar quieta, calada. Não é normal assim para mim, por todos esses anos que eu sempre fui muito assim bocuda, né? Quem conviveu comigo sabe, era muito difícil, mas muito difícil. E todo mundo vê que nessa fase que eu estou da minha idade, virar importadora, já o meu container chegou, em poucos dias a gente já vendeu 40%. E se eu falar que eu entendo, que eu fiz faculdade, um dia eu tenho médicos que trabalham para mim. E uma médica falou assim, eu odeio você. Eu falei, por quê? Uma japonesa, eu tenho 5 faculdades, você não tem nenhuma e você manda em mim? Ela falou isso, porque ela não se conforma. As pessoas vê assim, entram na clínica e todo mundo pergunta, como é lá? Como é o templo? Como é lá do bispo? Isso causa uma curiosidade tão grande, porque toda essa diferença de amor que eu tenho, porque eu reconheço, bispo, muita gente que eu levei para a igreja é ingrato, sabe? Deus faz e esquece. Eu sempre lembro tudo que Deus fez para mim. De onde Ele te tirou. Mas fala para a doutora que você é formada na fé. Na fé. Deus abençoe. Quando você tem um pacto com Deus, quando você tem uma aliança com Deus, é diferente. Por falar em aliança, no dia 29 agora de janeiro, nós estaremos distribuindo aqui a nova aliança do pacto. Essa aí que você está vendo. Então nós estamos aí nos preparativos, nesse movimento de fé, dia 29 de janeiro. Agora, a última segunda-feira do mês de janeiro, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Segunda-feira agora eu vou abençoar todos os corretores. Nós vamos fazer uma oração especial por todos os corretores. E essa aí é a dona Zuleide, uma grande amiga, uma guerreira de fé. Eu peguei esses tempos aí, o testemunho dela, a história dela. Acompanhe, daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome? Zuleide. Dona Zuleide, quando a senhora entrou naquelas portas ali, como é que estava a sua vida? Quando eu entrei nessas portas, eu estava desempregada. Fiquei muito tempo desempregada. Tanto é que eu tive que trabalhar, eu já tinha faculdade, experiência na área contábil, e eu tive que trabalhar de babá. Sendo formada? Sendo formada. Porque assim, teve um tempo que eu fiquei, nenhuma porta se abria para mim. Eu tive que trabalhar de babá. Então foi assim, não que seja desmérito, né, a profissão, mas para quem já tem uma formação e experiência na área, foi assim muito decepcionante. Tudo fechou? Tudo fechou. E eu já estava na igreja, detalhe. Aí eu fiquei bem firme, resistindo, fazendo propósitos e determinando, enfim. Aí tudo mudou na minha vida. Quer dizer que funciona mesmo. Essa pessoa que está assistindo, acompanhando, ouvindo pela rádio, tem uma formação, está com a vida travada. Se ela vier, Deus responde. Sem medo de errar. E hoje, o que a senhora faz? Hoje eu sou corretora de imóveis. E, assim, quando eu trabalhava de babá, eu ganhava um salário muito baixo, assim, o piso salarial, né? E hoje, assim, hoje eu ganho
que eu nem imaginava que eu iria ganhar um dia. Porque, nunca imaginou? Não, porque Deus me deu a direção. Aqui no Congresso, né, eu tive a direção de trabalhar como corretora de imóveis. E até agora, esse mês que passou, eu fiz um propósito e eu fechei 2 vendas. Então, assim, deu uma renda de quase R$100 mil. Coisa que eu nunca imaginava. Nunca imaginou? Não. Uma pessoa que vivia de salário, descobriu o seu talento, descobriu o seu dom e hoje aqui. Sim, descobri aqui na Igreja Universal. Eu sempre peço a Deus que abençoe os corretores, porque não é fácil. É uma vida difícil. Sim. É uma vida de lutar todo dia, né? Esse corretor, essa corretora que está ouvindo agora, acompanhando a TV, ela precisa fazer o congresso, né? Sim, precisa. Precisa determinar, vir no congresso, cumprir o que tem que ser cumprido, fazer o que tem que ser feito. Que com certeza Deus vai abençoar. Muito mais. Até agora, nesse mês aí, eu fechei 2 negócios. Então, assim, e tenho outros, assim, para a qualquer momento fechar também. Isso aí. É uma semente, né, dona Zé? É uma semente. Vai jogando dia após dia, Sim. colocando em prática o que aprende. E aqui. lutando. Até o ano passado, Deus me deu a direção. Bem em plena pandemia, nós tínhamos um terreno que também foi conquistado através dos votos aqui no altar. E nós construímos uma casa e nós não financiamos nada, nem um centavo. Tudo através da fé. Construímos através da fé. E uma casa assim bem boa mesmo. Mobiliei, equipei, móveis, tudo novo. Todos os móveis novos sob medida. Foi assim uma vitória mesmo. Um milagre, né? Um milagre. Deus sempre tem o melhor. Tem. Muito mais vai acontecer na sua vida. Amém. Vai sim. Amém. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10 ao meio-dia, às 15 e às 19 horas, nós estaremos abençoando todos os corretores. Você precisa vender. Você precisa organizar aí as suas finanças. Sabe, quando você passa um tempo sem vender, tudo enrola, tudo amarra na sua vida. Você que quer começar já o ano bem, prosperando, crescendo, avançando, com a luz de Deus na sua vida, traz aí no seu bloco de notas do celular aqueles clientes que você tem um contrato bom para fechar. Traz, porque nós vamos abençoar, você vai prosperar e você vai crescer. Essa próxima história que eu vou colocar é de uma pessoa que não conseguia vender, prosperar. Veio, mudou a situação através da fé. Acompanhe. Seu nome? Caroline. Seu? Eduardo. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois do pacto? Cheguei no pacto com a minha vida destruído. Eu era corretor de imóveis, já trabalhava como corretor, não vendia devido a alguns problemas pessoais que eu tive. Consequência disso, nome sujo, estava comendo fiado, não estava conseguindo pagar. Até para comer. Até para comer, no fundo do poço. No congresso encontrei a minha esposa, a gente casou, mesmo aqui na fé. Começamos a passar a dificuldade, até o ponto de pegar dinheiro com a agiota, até um dia que ela viu um testemunho aqui no altar, falando, amor, não é correto a gente pegar dinheiro com a agiota. E eu cheguei diante de Deus, falei, se não é correto, a partir de agora, eu não pego mais e confio no Senhor, o Senhor tem que me honrar. E de lá, desde então, comecei a trabalhar por conta. Deus abençoou os meus negócios, não falta mais dinheiro. Compramos uma casa, hoje nós estamos transformando em 4 casas de aluguel. Compramos a nossa casa agora recentemente. Eu estava até pensando nisso, que é uma coisa que eu não tinha visão, mesmo trabalhando como corretor de imóveis. Deus encurtou esse tempo e Deus tem abençoado em tudo que a gente tem feito. Hoje o casamento é abençoado, ela tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. A gente é feliz, porque o dinheiro é uma consequência. Só que o que adianta a gente estar num carro bom, que a gente tem hoje, ter uma casa boa, mas se a gente não tiver paz. E hoje a gente tem a certeza da nossa salvação. E uma coisa que eu queria falar para quem está aqui, você obedecer é a chave, só que se você não tiver constância na obediência, você vai conquistar e perder. Mas quando você tem o Espírito Santo, você tem a capacidade que vem dele para você continuar obedecendo até o fim e ser salvo. Deus abençoe. É que é o nome? Bruna. Bruno e Bruna. E aí, Bruno, o que aconteceu? Pastor, eu faço pacto desde março do ano passado. Vim através de uma amiga minha de trabalho. E eu vim porque eu não vendia, já fazia 1 ano. Eu sou corretora de imóveis, né? E decidi fazer o pacto. Desde quando eu decidi fazer o pacto, eu me comprometi com Deus, que todas as vezes que eu fizesse uma venda, eu ia subir aqui para agradecer e dar testemunho, né? E eu fiz uma venda. Que bom.
E eu estou aqui para isso. O primeiro testemunho que nós pegamos, você não tinha vendido. Não tinha vendido. Aí vendeu. Depois que eu comecei a frequentar o pacto, eu não parei de vender. Por exemplo, vendo, dá um tempinho, já faço outra venda e assim segue. Mas assim, trabalhando bastante, fazendo a minha parte, que eu sei que Deus faz a dele, né? E não dou espaço para dúvida, eu acredito. Eu acredito que no momento certo Deus vai agir e Ele sempre age. Está no controle de tudo, né? Está no controle de tudo. Amém, pessoal? Funciona essa palavra. Funciona. É só obedecer. Amém, pessoal? É só obedecer. E muito mais vai vir. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe, Bruna. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas. Basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas. Mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Em todas as palestras aqui segunda-feira eu tenho dito às pessoas que você precisa ter foco, ter um projeto. E esse projeto nós vamos colocar todas as segundas-feiras diante de Deus. Nós não podemos concordar com a ideia, com o pensamento que esse ano vai terminar e você aí sem uma direção, insatisfeito ou insatisfeita nesse local de trabalho, desacreditada. Eu converso com as pessoas aí no centro, as pessoas falam assim, olha, eu vou vivendo. Entra ano e sai ano a mesmice. Vem segunda-feira com um objetivo. Eu vou mudar a minha situação financeira. Deus, o Todo-Poderoso, vai me dar uma direção, Ele vai me prosperar, Ele vai me dar uma luz, eu vou colocar minha vida em ordem. Você que está me assistindo agora e você diz assim, olha, eu tenho sonhos, eu acredito no meu potencial, eu só não consigo colocar em prática, eu só não consigo torná-los realidade. Deus vai te ajudar você a fazer isso. Ele é o Todo-Poderoso. E quando Ele entra na vida de uma pessoa, quando Ele faz um pacto com a pessoa muda. Por isso que dia 29 nós vamos distribuir a nova aliança do pacto. Vou pedir para mostrar a aliança. Eu quero que quando ela chegar nas suas mãos, chegue também a bênção de Deus na sua vida. É essa aliança que você vai colocar na sua mão, no seu dedo, perdão, e você vai seguir em frente. Não vai mudar do dia para a noite. Se você é aquela pessoa que diz, comigo é tudo rápido. Não, com Deus não existe isso. Não, com Deus não é assim não. Com Deus é passo a passo. Com Deus você vai obedecendo e vai crescendo. Você vai obedecendo e vai crescendo. É aquela escada que Ele mostrou para Jacó. Com Deus é degrau por degrau. O mal não. O mal, as pessoas fazem um pacto com ele e enriquece do dia para a noite. E também desaparece do dia para a noite. Agora, Deus não. Deus é passo a passo. Eu quero colocar a história do Jefferson e eu já volto. Meu nome é Jefferson, tenho 42 anos
E antes do Espírito Santo, eu era uma pessoa vazia, uma pessoa cheia de dúvidas, fraco. Eu sempre tive um querer dentro de mim, uma vontade de crescer na vida, de ser alguém. Antes do Espírito Santo, eu fiz algumas tentativas. O meu primeiro próprio negócio que eu tive com 19 anos. A gente botava muita força, a gente aplicava todo o empenho, a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance. Só que não desenvolvia. A gente teve um problema sério, ele faliu, mas eu continuei tentando. E nessa segunda panificadora, ela começou a desenvolver, até começou a andar legal, começou a crescer, começou pelo empenho, pelo conhecimento que a gente foi buscar, mas por a gente não ter o Espírito Santo, e a gente vem a falir pela segunda vez. E nessa segunda vez, que foi o nosso fundo de poço, naquela época, no ano de 2006, a gente ficou com 106 mil reais de dívida e a gente ficou em zero. Vem a fraqueza, vem o desânimo, aquela vontade da gente crescer, da gente querer conquistar as coisas, a gente não sabia o que fazer. Eram problemas no casamento, eram brigas. Assim a gente chegou na igreja, cheio de problemas. E na primeira vez que a gente foi, a gente conseguiu ver a transformação que teve no primeiro dia que a gente colocou o pé na igreja, na vida da minha irmã que tinha depressão. Ela saiu e ela disse que tinha se sentido leve, que ela tinha a sensação que tinha acabado o problema dela. Isso chamou a nossa atenção, então fez com que a gente permanecesse. Foi um período de luta, foi um período de guerra, porque até então, nessa época, existiam muitas coisas erradas que, devido a gente ter empresa, a gente teve processo trabalhista e devido a gente não conhecer a Deus, a gente jogava sujo. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja eu estava com um processo e nesse processo eu engrossei ele um monte de coisas que não eram verdade. Foi coisas que eu inventei, entendeu? Então quando eu cheguei na igreja eu comecei a aprender, eu comecei a entender do que aquilo que eu tinha feito não estava certo. E eu falei para o advogado, a partir de agora cancela o processo. Ela disse, mas o senhor vai abrir mão? Eu vou abrir mão de tudo. A partir de agora, deixa tudo com a pessoa que a gente estava processando. Eu abro mão de tudo, cancelo o processo, a partir de agora não quero mais. Eu entendi que aquilo ali estava errado, que aquilo ali não estava certo. E da mesma forma como a gente foi entendendo e a gente foi praticando e a gente foi se doando para Deus, Deus ele foi fazendo uma limpeza. Ele foi tirando a ansiedade, ele foi tirando aquele desconforto, aquela falta de direção que a gente tinha. E nesse período, foi o período a qual a gente tomou uma decisão de se batizar nas águas. E após o batismo nas águas, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a buscar o Espírito Santo com toda a minha vida, com toda a minha alma. Coloquei dentro de mim que era o que eu mais necessitava. Um domingo pela manhã, eu fiz um clamor. Eu desejei ter o Espírito Santo dentro de mim. E eu me lembro que o Espírito Santo, ele veio e ele me encheu. Ele encheu minha alma, eu senti o amor de Deus dentro de mim, entendeu? E a partir desse momento, eu fui diferente, eu fui transformado. E a partir desse momento, não existiu mais o vazio, não existiu mais a angústia, não existiu mais a falta de direção, não existiu mais o medo. Eu era uma pessoa muito medrosa, eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de fantasma, de alma penada. Nessa época eu consegui enxergar os problemas pequenos, eu consegui ver que Deus era grande e que os meus problemas eram pequenos. Hoje, Deus abençoou. A gente está com uma frota de 12 fiorinos. Deus abençoou. Hoje a gente tem o nosso carro próprio. A gente comprou uma Toro do ano. A gente pegou 0, entendeu? A nossa casa própria. Hoje a gente tem condição para almoçar no melhor restaurante da cidade.
a nossa condição financeira ela é muito estável, muito boa. Mas o mais importante é a nossa comunhão com Deus, que nos traz paz, que nos dá segurança do dia de amanhã. É a nossa comunhão com Deus, em qual abençoa meu casamento, abençoa minha família e que dá forças para a gente permanecer. Então, esse é o mais precioso, porque a gente tem a consciência de que tudo aquilo que Deus deu, o carro, a casa, os bens, é passageiro. A gente tem a consciência que o nosso maior tesouro é o Espírito Santo. Esse sim, esse vai conduzir a gente para uma vida abençoada na eternidade. Eu te aguardo nessa próxima segunda-feira, onde nós estaremos abençoando todos os corretores. E uma venda, só uma, que você venha fazer, pode mudar toda uma situação que você esteja vivendo hoje. Vem lutar, acredite, use a sua fé. A luz vai brilhar nos seus caminhos. E no último domingo do mês de janeiro, nós teremos um evento que é colocando uma pedra sobre o passado. Você precisa esquecer de coisas ruins que aconteceram com você, para que a sua vida possa andar. E em toda a Igreja Universal, no Brasil e no mundo, nós estaremos vivendo isso. Eu quero que você que está me assistindo agora, deixe vocês com essa mensagem que fala mais a respeito e nós te aguardamos aqui. Todo mundo tem um passado. Para alguns, o que aconteceu de ruim foi tão intenso que parece que foi hoje. Não deveria ser assim. Mas parece que o que aconteceu lá atrás é o problema mais atual da sua vida. E a sensação que você tem é que isso nunca será superado. É verdade que você não pode mudar o seu passado. Mas é mentira que você não pode superá-lo. Chegou a hora de definitivamente vencer o seu passado. Domingo, 28 de janeiro, o Domingo da Pedra sobre o Passado. Às 7, às 9h30 e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal.